Vamos falar sobre o capítulo 1 da nossa apostila de Geografia, Espaço Geográfico Brasileiro. O espaço geográfico brasileiro é o espaço que abrange todo o nosso país, aonde que os limites fronteiriços são a leste, o Oceano Atlântico, a oeste, a América do Sul, ao norte, o Mar das Antilhas, e ao sul, a região do Estreito de Drake ou a proximidade entre o encontro do Oceano Atlântico e Pacífico. O Brasil é cortado pela linha do Equador, ao norte, na região do nosso Nordeste, e na altura de São Paulo ele é cortado pelo Trópico de Capricórnio. O Brasil possui 4 fusos horários, tá? Por isso que tem diferentes horários, desde o extremo leste ao extremo oeste, onde que o horário principal é o horário de Brasília. O Brasil foi formado pelos povos, inicialmente os nativos indígenas, depois os europeus, portugueses e espanhóis, e, por último, a chegada da imigração dos negros, vindos, trazidos da África para o trabalho escravo, e depois a chegada dos imigrantes na leva de imigração do século XX. O território brasileiro tem muitas paisagens diferentes, exatamente porque ele é cortado pela linha do Equador, uma área muito quente do planeta Terra, lá ao norte, na região de São Paulo, cortado pelo Trópico de Capricórnio, dando essa temperatura mediana, e bem no extremo sul, abaixo, na região subtropical, apresentando climas e vegetação bem típicos de uma região muito fria. Tá? As imagens do território brasileiro são captadas por satélites e mostram essa imensa diversidade. O trabalho humano e a produção do espaço geográfico brasileiro é também tão diversificado porque possui solos diferentes, climas diferentes, áreas diversificadas de vegetação, que permite que a economia local seja tão diversificada e tão grande quanto que é esse país do tamanho de um continente. E esse espaço brasileiro foi construído desde teoricamente o descobrimento do Brasil em 1500 e vem sendo construído ano após ano até as datas atuais. E o território brasileiro e a diversidade de paisagem que ele apresenta. O que é uma paisagem? Um conjunto de elementos naturais. Vamos tentar melhorar. Ok. É um conjunto de elementos naturais e reunidos em um único território. Esse conjunto de elementos são captados por meio da visão. Tá? A paisagem é tudo que a gente vê. Observar a paisagem é uma das maneiras de identificar os elementos que nos cercam. Então, olhando tudo ao nosso redor, eu vou ter uma ideia da paisagem. Podemos observar paisagens de diversos ângulos e formas. Eu tenho paisagens urbanas das cidades, paisagem rural do campo. Eu tenho paisagens naturais que nunca sofreram nenhuma alteração e só possuem elementos naturais. Eu tenho paisagens artificiais ou culturais que sofreram alteração, foram humanizadas ou sofreram alteração pela própria natureza, como um terremoto, um tsunami. No Brasil, nós não temos esse tipo de fenômeno, tá? Aqui nós temos uma paisagem brasileira, que é a região de Foz do Iguaçu. É uma região bem no sul do Brasil e que é um cartão de visitas para a paisagem brasileira. O território brasileiro e suas diversas paisagens. Tá? Esse vídeo procura mostrar vários tipos de paisagens brasileiras e seus diferentes contrastes. Os contrastes naturais, que são as diversidades de vegetação, de solo, clima, de relevo. Os contrastes sociais,
mostrando a população com um nível socioeconômico mais alto e outra com um nível socioeconômico mais baixo, e os contrastes econômicos, tá? Aqueles que têm condições financeiras melhores, aqueles que são bem precários. O território brasileiro, ele é tão grande que para poder ter as imagens adequadas, eu tenho que captar por satélite, tá? Aí eu tenho uma visão mais abrangente do que é o território nacional. Então, os dados captados para oferecer muitas informações através de dados meteorológicos, dados de recursos naturais e dados de ocupação humana, o satélite permite que eu veja isso de uma maneira mais ampla e abrangente do que visualizando no entorno. Aqui nós temos uma imagem captada de satélite, tá? Essa imagem foi captada no período noturno sobre o território brasileiro. Por meio dela, nós podemos ver a ocupação humana no Brasil, onde os pontos luminosos apresentam as áreas urbanizadas brasileiras. Então, ali é onde tem a maior população. Aqui, por exemplo, a gente pode ver que é a região bem clara. Rio de Janeiro, aqui São Paulo, tá? Bem no meio, ó, Brasília. Então, são regiões onde traz um ponto luminoso, onde tem a maior ocupação urbana. E nós vimos também, voltando rapidinho, que essa ocupação urbana sempre aconteceu aqui no litoral. Aqui eu estou com o Oceano Atlântico. Sempre, desde o começo do Brasil, o homem procurou se localizar sempre no litoral, porque o litoral estava mais próximo do oceano, fácil de sair, havia menos problemas, menos perigos. Então, essa imagem, a composição é feita por várias outras imagens captadas por satélite. Por meio dela, nós podemos ter uma ideia da ocupação humana. Então, note os contrastes dos pontos luminosos entre a Europa e a África. Então, aqui eu tenho Europa, aqui eu tenho África. Praticamente você não tem ponto luminoso nenhum. Aqui é África do Sul, alguma coisa, tá? Ó. E o mais luminoso é a África. E ali no cantinho, né? Aqui nesse cantinho a Ásia. Aqui eu tenho a Europa, aqui é o Oriente Médio, a Europa e a África aqui embaixo. O satélite pode me dar essas informações. Observe as duas paisagens que você viu, né? E você vê o que o satélite produz de diferente do espaço geográfico. Então, esse espaço sofreu uma ação humana e ele foi modificado constantemente, de acordo com os interesses do homem, os interesses econômicos e tudo mais. O que isso é ruim? É ruim porque o ecossistema ele acaba ficando devastado. Tá? A natureza acaba sofrendo muito e a gente sofre depois, com todos esses fatores aí. Haja visto que a gente está atravessando nesse momento da nossa história mudanças climáticas violentas, né? E surgimento de doenças que outrora nunca existiram, mas que porque houve muitas alterações no meio geográfico, acaba dando vazão à sobrevivência de algumas espécies que talvez não teria condições em outro momento. Esse espaço geográfico do brasileiro mostra um corte de cana-de-açúcar no interior de São Paulo, onde vê o homem fazendo a modificação da região de acordo com o seu nível socioeconômico. Aqui eu tenho o espaço geográfico na região de São Paulo. Os trabalhadores estão construindo um corredor de ônibus. Significa que ele também fez uma mudança dinâmica nessa região. Aqui eu tenho uma usina siderúrgica do estado do Rio de Janeiro, onde que eu retiro minérios, riquezas, para poder gerar energia e riqueza para o país. Em contraproposta, nós temos na região do Pará um lixão, onde as pessoas vivem do resíduo de tudo aquilo que ninguém quis na cidade, né? Sofrendo aí doenças, humilhações, sem condições de uma vida, e sim uma sobrevida. Mas ainda assim, esse tipo de espaço geográfico a gente encontra no Brasil. Outro espaço geográfico brasileiro é na produção de eucalipto, a retirada de eucalipto no sul do Brasil,
para a indústria de abastecimento de celulose e madeira. Então, a diferença dos outros espaços que nós vimos, né? Um lixão, de uma siderúrgica, de uma área urbana ou de uma área rural. Aqui eu tenho o Rio de Janeiro, né? A cidade de Copacabana, a Praia do Leme, onde a gente já vê um fluxo socioeconômico melhor, as pessoas numa qualidade de vida diferenciada, e é Brasil. Cada um daqueles espaços tão diferentes um do outro, se a gente comparar com um lixão, né, a qualidade de vida aqui desse brasileiro é muito diferente desse que está aqui. Isso tudo porque nós somos colonizados, né, por portugueses e que deram esse perfil aí ao Brasil. E aí fica a pergunta, né? E se a gente fosse colonizado por outros povos, professora, será que nós teríamos uma carinha diferente? Ó, gente, bem provável mesmo, né? Bem provável, a gente teria carinha de outros povos. Mas, por enquanto, somos assim, Deus nos permitiu ser assim, e a colonização portuguesa e de todas as demais culturas que vieram para o Brasil, nos grandes booms demográficos de imigração, acabaram trazendo para o Brasil um pouquinho de tudo que nós somos, né? Ainda brinquei com vocês em sala, falei que o antropólogo Nina Rodrigues alega que o brasileiro era um tipo de vira-lata, mas do lado bom, né? Não do lado ruim, onde que a gente acabava tendo a melhor porção de cada povo e se tornando uma nação e um povo muito forte. Então, essa foi a revisão do nosso primeiro capítulo da apostila 1, tá? Revejam essa aula, revejam o capítulo, vá para os exercícios novamente, veja se ficou alguma dúvida, se ficou, anote e tire as dúvidas junto às aulas comigo que eu tiver, tá bom? Um beijo para todos vocês.